Olha o estado desse banheiro aqui, ó. O estado do nosso banheiro aqui, ó. É um chiqueiro. Precário isso aqui, ó. Nem na cadeia tem isso aqui, ó. Nem na cadeia. É um absurdo. A nossa primeira refeição no dia de ontem foi às 17 horas. Almoçamos às 5 horas da tarde. Isso aqui é um absurdo. É marmita de cadeia que deram pra nós aqui, que nem cachorro come. Nem cachorro. Ó, mais um do nem cachorro, hein? Ó, e tia, eu acho que na cadeia é pior. Lá. Deixa eu falar. 4 horas da manhã eu fui pedir um cobertor, porque eu fiquei sabendo que tinham chegado os cobertores. Tava com frio? O policial federal que me atendeu, um moreno, alto, careca, ele falou pra mim que tinha acabado os cobertores e que era pra todo mundo ficar juntinho que esquentava. Aqui não é, ninguém é milico. Aqui ninguém é milico pra estar se abraçando um no outro e fazendo tarefinha de guerra, treinamento de guerra, tu entendeu? A gente não é treinado pra estar passando por isso. A gente precisa de respeito. Respeito. Direitos humanos agora, socorro! Damares, socorro, Damares! O quê? Socorro! Pera. Direitos humanos agora, socorro! Damares, socorro, Damares! Ô, tia, eu acho que a Damares não tá mais aí não, hein? Socorro, Carla Zambelli, nos ajudem! Michele Bolsonaro, te mexe, mulher! Te mexe, mulher! Esse é mais um caso daqueles que, ó, eu tô gravando aqui 4h30 da tarde, que era pra senhora, tia, tá em casa, tá assistindo um caso de família, mas tá aí, passando por isso aí, tudo por culpa de quem? Por culpa do mito. E por falar em mito, teve uma vez que o mito disse uma coisa que vale muito pra esse momento que vocês estão passando, que foi o seguinte, ó. A papuda lhe espera. Boa estadia lá, valeu? Um forte abraço. Forte abraço! Olha como é muito fácil ser de direita e ser patriota no Brasil. Os patriotas, graças aos ataques ao Senado Federal, eles foram presos. Mas eles foram presos num regime muito mais benéfico do que qualquer brasileiro comum costuma ser preso. Pelo menos os brasileiros comuns, pretos e pobres. Eles têm a chance de continuar com o celular, gente, lá dentro, filmando, fazendo vídeo, dizendo que estão em campos de concentração. O que não é verdade, não é um campo de concentração, um ginásio. Mas se tem uma coisa que essa galera não consegue é parar de mentir. Eles não conseguem parar de mentir. Então tá rolando umas notícias aí de que morreu o idoso lá. Uma hora diz que morreu um, outra hora diz que morreu 2, 3, já chegou a 4. Mas o fato é que estão mentindo com esse papo de que morreu o idoso lá. E aí tá rolando fotos de idosos genéricos aí em vários grupos de Telegram, WhatsApp. E uma das fotos é essa aqui, ó, dessa senhora aí, tá vendo? Ó, morre idosa por culpa da esquerda, por culpa do Lula. Só que tem um detalhe, né? Que é um detalhe que eles não querem que você saiba. Essa idosa aqui é modelo, tá vendo? Essa é a foto original. Essa foto está disponível para qualquer um comprar. Comprar não, até gratuito, na verdade. Em um banco de imagens muito famoso da internet chamado Pixabay. Para você que não sabe o que é banco de imagens, existem lugares pagos e gratuitos que você compra fotos de pessoas, assim, que você quer usar de repente num site, para fazer um vídeo ou coisas do tipo. Isso é muito comum. Então tá aí, ó, a senhora idosa que eles estão dizendo que morreu, é só a foto de uma senhora modelo. Inclusive tá aí a matéria, inclusive no G1, contando essa história aí, ó. Fiquem sabendo que o crime primordial do bolsonarismo é a mentira. Agora você pega esse vídeo aqui e manda para aquele seu tio, sua tia, sua avó que é muito religioso, que eu vou fazer uma pergunta para ele, ó. Quem é o pai da mentira, hã? E os prejuízos aos danos causados pela depredação do patrimônio público que rolaram graças à invasão ao Congresso no último domingo podem ter aí um custo de aproximadamente 4 milhões de reais. É muita grana que, preciso lembrar, sai dos nossos bolsos contribuintes. As notícias dão conta de que só os vidros vão custar algo em torno de 1 milhãozinho de reais. Não é vidro qualquer coisa, imagino que seja vidro temperado. Só para lembrar, no dia 7 de setembro do ano passado, quando o mito tava ali simulando uma tentativa de golpe, vocês lembram que ele mandou os caças passarem fazendo um rasante que também estilhaçou os vidros, que foi mais um prejuízo? É isso, cara. Os caras estão aí para causar prejuízo. Quanto será que vai custar todo o resto? Porque, ó, a gente sabe que eles depredaram um monte de obra de arte, cara. Obra de arte, pra você ter uma ideia, para ser reparada custa muito caro. Existem tintas que são tintas específicas para reparação de obra de arte, que elas custam, tipo assim, 800 reais por 20 ml. Sabe o que também tinha lá no Senado que foi roubado? Tava rolando uma exposição em relação ao futebol. E aí tinha lá uma bola autografada pelo Neymar. Levaram a bola. Aí depois essa galera não quer ser taxada de criminoso. Além da depredação ao patrimônio público, também roubaram. Roubar, até onde nós sabemos, aí é crime, hein? É o que foi servido agora. 10h40 da noite. 10h40. Linguiça com angu. Uma comida horrível. Angu? As pessoas receberam macarrão com nugget. Macarrão com nugget? Deixaram tudo aqui porque não conseguem comer. Tá ruim, né?
Nem cachorro come isso. Nem cachorro come isso. Horrível, as pessoas estão deitadas já porque cansadas, esperando serem liberadas, mas ninguém sai. Ninguém sai. Algumas pessoas estão ainda no processo de oitiva, mas é muito demorado e não tem previsão nenhuma. É muito demorado, é muito demorado. Ó, isso mostra quão desconexo essa galera tá da realidade. Sabe por quê? Porque assim, só pra deixar claro, essa galera está detida, tá? Essa galera não tá numa colônia de férias. Essa galera está presa. Nosso amigo Xandão mandou buscar. E tá reclamando da comida. Eu dou aqui um grau de razão, porque ninguém merece comer mal, nem solto, nem preso. A fome é um negócio terrível. Mas isso é curioso porque quantas e quantas vezes essa mesma galera bolsonarista, o próprio Bolsonaro, ficava debochando de direitos humanos. Direitos humanos é pra isso aí, amigo, pra nessas horas você não ficar passando esses perrengues. E aí, o tio e a tia podia estar em casa, podia estar vendo a novela. Essa hora aqui, ó, tô gravando 3 da tarde, podia estar assistindo Chocolate com Pimenta. Mas tá preso por quê? Porque foi dar ouvido pro mito, porque foi dar ouvido pra influenciador. Patriota EAD, sabe o que é o patriota EAD? É aquele que, ele é patriota aqui, ó, à distância, longe, aqui, ó, na telinha do seu celular. Mas lá na hora de ir pro front, não tá lá, né? Porque quem foi pro front, quem estava lá, tá onde agora? Tá preso, tá vendo o sol nascer quadrado. Ô dó. Especialista em China responde a dúvida mais duvidosa sobre a China. A China é socialista, comunista, capitalista? É o que a China, hein? Explica aí, Elias Jabor. Então a China tem capitalismo, tem empresa privada, tem trabalho assalariado, tem fetiche da mercadoria. Ou seja, a China é um país que ela reflete também todas as contradições e sintomas do capitalismo. Certo. Então, se eu observo só a parte, não um todo, a China é um país capitalista. Então, falar que aquilo ali é socialismo não dá. A burguesia existe, tem bilionário na China. Tem. Só que eles não controlam o Estado. Tanto é que o Jack Ma, por exemplo, o Jack Ma é um maior bilionário chinês. Ele ia lançar o IPO, o maior IPO da história, e ficou 3 meses metendo pau no Partido Comunista. Ah, é? É. Não, que essa coisa dessa regulação financeira do Estado não dá certo, tem que abrir a conta de capital, não sei o que, o Xi Jinping quietinho. Uma semana antes de lançar o maior IPO da história, o Partido Comunista fala que não vai ser mais lançado, e o Jack Ma vai ter que prestar esclarecimentos ao terceiro escalão do Ministério da Finança. Você imagina no Brasil, nos Estados Unidos, alguém de Wall Street, lá, o dono de um grande banco, que lá prestar esclarecimento para um burocrata de terceiro escalão? Não, né? Isso foi uma demonstração de poder, né? De poder. Então não é capitalista, porque o capitalismo ele só se realiza com a burguesia no poder. A gente fica escutando essas histórias de que na China se come carne de cachorro, e a gente tem um brasileiro que mora lá, o Felipe Durante, e ele conhece de pertinho como é que essa história de comer cachorro, come não come, é cultural. Como é que é, Felipe Durante? Aqui no sul tem bastante cachorro, né? Comida de inverno. Inclusive o tal do festival de Yulin, que é um festival de carne de cachorro, e lixia, eu não sei por que eles fazem um festival junto. É aqui no sul, dá umas 5 horas de viagem de onde eu moro. E não é só a China, né? A Coreia do Sul também come, o Vietnã também come. E a Suíça também come. A Suíça? Inclusive, estavam tentando aprovar uma lei na Suíça para acabar com o consumo de carne de gato e cachorro. Gato? E as pessoas protestaram para não acabar. Mas ninguém fala da Suíça, né? Com uma forma negativa. É sempre o Oriente, né? Sempre a China, sempre os bárbaros, né? O asiático. Quando é um país rico, branco, comendo carne de cachorro, ninguém se importa. Mas assim, hoje na China é coisa de 20 milhões de pessoas que ainda consomem carne de cachorro, principalmente depois da Covid. O governo está fazendo campanhas e tentando parar com o consumo de carnes exóticas, né? Tipo, morcego, tem realmente sopa de morcego, e cobra, e qualquer outra coisa que o chinês come por aqui, né? E assim, o brasileiro não pode nem falar nada, né? Porque a gente come carne de macaco, de tamanduá, de preá, de tatu. Você sabia que tem uma doença que atinge o pulmão da pessoa, que ela é especificamente graças a comer carne de tatu? Eu lembro quando eu era criança, me falavam que aquelas carnes enlatadas, fiambre, era carne de cavalo. Eu não sei se é verdade, mas ficou na minha cabeça. Não existe nada que a gente consiga tabelar e falar, os seres humanos naturalmente são assim, eles agem naturais. Tesão, fome e sono. Tesão, fome e sono é a natureza humana, e fora disso é tudo idealismo. Eu falei, Petri, a gente pode argumentar que a natureza humana é ser cooperativa, porque o ser humano só sobreviveu cooperando. Verdade. Esse argumento vale pros dois lados. A gente nunca usa natureza, e novamente, a gente espera que no comunismo as pessoas sejam boas? Não. A gente quer abolir os mecanismos que permitam a exploração, tá? Não tem nada a ver com índole. Vamos entender por que o capitalismo funciona tão bem nos Estados Unidos? Vamos lá, com Ian Neves, especialista em Estados Unidos e capitalismo. Vamos falar dos Estados Unidos e vamos falar do que deu certo?
Petri. Vamos falar do que deu certo, né? Vamos falar de 45, da bomba de Hiroshima. Deu certo pros japoneses, né? Jogar 2 bombas atômicas dos japoneses deu certo. Aí a gente fala do Eisenhower, né? Guerra da Coreia. Lembra que eu falei de 3 a 4 milhões de mortos? Lembra? Num país de 8 milhões. Destruindo barragem, destruindo hospital, destruindo escola, destruindo tudo, etc. Aí a gente fala da década de 60, bela década de 60, invasão do Vietnã. Cara, no Vietnã eles jogaram tanto agente laranja no território que até hoje tem gente nascendo com deficiência por conta disso. E aí em 64 teve o golpe no Brasil, gestado pelos Estados Unidos, Operação Brother Sun, dá uma pesquisada. Na década de 90 a gente tem a Guerra do Golfo. A Guerra do Golfo é importante. A Guerra do Golfo matou gente pra caramba também. A gente tem todas as guerras da Iugoslávia. Quais todas? Todas têm ingerência dos Estados Unidos. A gente entra no século XXI e temos a Guerra do Iraque. A Guerra do Iraque é esse massacre que foi feito com a invasão de um país que não tinha feito absolutamente nada, porque essa coisa de guerras de armas químicas era uma mentira do cacete também, que nunca foi provada. Só que isso tudo bem, a gente não fala sobre. A gente fala sobre a Guerra do Afeganistão, que agora durou 2 décadas e acabou deixando um legado de destruição e do Talibã no território. A gente fala do Obama. O Obama é bonito, né? O Obama é um cara muito simpático. O Obama também começou a Guerra da Síria. Então eu espero que você tenha achado que os Estados Unidos funciona muito bem, porque ele só funciona porque ele é um país genocida. O capitalismo só funciona quando ele é imperialista e rouba riqueza da periferia, tá bom? E olha o Lula cumprindo a primeira promessa de campanha, hein? Ele determinou que a CGU, né, revise o sigilo de 100 anos impostos aos documentos do Bolsonaro. Vocês lembram que documentos ele colocou nos 100 anos? Teve o lance dos pastores lá, né? Aí teve áudio vazando, vídeo vazando, o prefeito denunciando de que tinha uns pastores que era mais chegado do Bolsonaro, então esses pastores chegavam nos deputados e falavam assim, ó, se não me dá uma propina, eu não levo o Bolsonaro, não. E ele colocou essas visitas de pastor lá no Congresso sobre o sigilo de 100 anos. Vai saber por quê, né? E o mais famoso deles, que é a carteira de vacinação do Bolsonaro. Ele colocou no sigilo de 100 anos. Disse pra todo mundo que não se vacinou, que não se vacinaria, questionou a eficácia da vacina, saiu correndo com caixa de cloroquina lá na direção da EMA, famosa, e colocou sob sigilo de 100 anos. E agora tudo isso vai ser reavaliado por um comitê, e esse comitê vai decidir se revela tudo que tá escondido ou não. O Bolsonaro já mandou avisar aí, já tem notícias circulando de que ele vai recorrer lá ao STF caso decidam que sim vão revelar esses segredos, principalmente o lance da carteira de vacinação, que ele tá mais bolado, né? Porque, afinal de contas, tem uma galera na frente dos quartéis também por causa disso. Ele disse que ele vai recorrer, e se ele recorrer, o STF tem o poder de brecar isso para que aí o STF possa decidir, analisar e decidir se revela, se não revela, essa coisa toda. Mas e aí, você acha que o Bolsonaro vacinou ou não vacinou, hein? Rapaz, e esse caso aí da mulher que foi expulsa do show do Gustavo Lima, hein? Eu tava aqui dando uma pesquisada e parece que o buraco foi mais embaixo, tá? Porque, inicialmente, as notícias que surgiram foi de que o Gustavo Lima simplesmente expulsou a mulher porque ela tava jogando água nele, então ela tava ali literalmente incomodando. Isso, infelizmente, às vezes acontece em show, a pessoa às vezes bebe demais e fica biruleipe das ideias, e aí ele pôs pra fora, quer dizer, pediu pro segurança pra colocar pra fora e disse que ia devolver o dinheiro do ingresso. Mas parece que a coisa não foi bem assim não, ó. Saiu aí uma matéria no G1 que diz, ó, a mulher foi expulsa do show do Gustavo Lima após jogar a garrafa d'água nele e disse que se indignou com comentários políticos. Aparentemente o que rolou foi que durante o show, o Gustavo Lima ficou lá falando que meu candidato aí, e nós sabemos que o Gustavo Lima foi um ativo eleitor / defensor do Jair Bolsonaro, né? Aí ela alega que, já que ele tava fazendo um discurso político num show que ela tava pagando, ela disse que resolveu, ela e outras pessoas, a fazer o L lá, né? O L. Aparentemente ele não gostou e aí disse que ele começou a falar umas putaria lá e ela disse que tava com a filha de 13 anos e disse que achou pesada. Se você acompanha um pouco o Gustavo Lima, você sabe que não é a primeira vez que ele faz isso, hein? Na época das lives de YouTube, ele já fazia isso também, né? De falar umas putaria lá, de que hoje ele ia chupar, essas coisas todas, sabe? E ela disse que achou aquilo um absurdo e jogou bebida nele, né? Acho que foi água, enfim. E aí nessa, ele pôs ela pra fora. Você está do lado de quem? Qual a sua opinião sobre isso? Deixa aí nos comentários que eu quero saber o que vocês pensam também. Então a história do Elon Musk, ele chegou na NASA, né? E ele era um cara muito cristão, né, e tal. E aí lá na NASA, os caras têm essa mania de ficar pregando peça nos caras novos, né? E tudo ateu lá, tal, fã do pirula, essas coisas. E aí chega o Elon Musk, os caras vão zoar esse nerd aí. Pior que rola mesmo, né? Todo emprego novo, tem a galera que fica zoando os caras. Ô Elon Musk, vai lá, Elon Musk, dá ré naquele foguete lá. Ele falou, eu vou. Ele chegou, entrou e as caras já cascando, rindo. Elon Musk, esse idiota, vai ligar. Como é que. Vai lá, Elon Musk, liga aí, dá ré nesse foguete. Aí ele foi, botou a mão no painel do coisa, fez uma oração pra Deus, deu a partida, e engatou a ré e saiu com o foguete, foi até Marte, voltou, estacionou na. Quando ele desceu do foguete, foi uma choradeira naquela NASA, todo mundo de joelho em chão. Meu Deus, me perdoa, Elon Musk, me perdoa, Elon Musk.
Chorar dele, ele falou, cara, o que tá acontecendo, Elon Musk? Eles vêm aqui pra você ver. Abriram o foguete. O foguete não tinha motor. Milagre! Mas foi a oração dele que veio. Essa história, cara, tá nos anais da NASA, cara. Elon Musk, biografia, né? As pessoas tiranizam a questão do capital e o capital é a única forma que o pobre consegue ter alguma coisa. Né? Porque pelo social, o pobre não tem nada. Atenção, você que é pobre aqui, ó, que nem eu. Sabe quem quer que você acredite nisso? Gente que quer te explorar, te pagando geralmente salários de para que você pense que não tem outra solução. E ela existe. Ela está muito ligada ao seu voto, à escolha de políticos melhores. O capitalismo não vai te dar nada, porque na verdade ele só tira de você tempo de qualidade com a sua família, dignidade. Quantas vezes a gente se humilha em serviços onde nós somos explorados, humilhados por chefes que são, na imensa maioria das vezes, incompetentes, muito incompetentes, mas só porque eles tiveram a sorte de nascer em berço de ouro, ser herdeiro, eles estão numa posição privilegiada. O pouco que o pobre tem na vida dele é o capitalismo que deu. Quem deu? Não foi o socialismo. Porque o que é social ele não tem. Olha, eu acho que tudo bem você gostar do capitalismo, até porque, na real, não faz diferença se a gente gosta ou não, a gente vive no capitalismo. Agora, esse papinho de falar que o capitalismo deu alguma coisa, o capitalismo não deu nada pra ninguém, cara. Se você aí tá me vendo no seu celular, não foi o capitalismo que te deu o celular, foi você quem trabalhou e conquistou isso, irmão. E isso só mostra o nível de fetiche que essa galera tem com o capitalismo. Você até pode ser contra o socialismo, o comunismo, mas não faz sentido você defender um sistema que, na verdade, só te obriga a trabalhar cada vez mais, a passar cada vez menos tempo com a sua família. Que papinho, hein? Percebe? Olha só a incoerência desse país. O que era para ser social, o pobre não tem. Não tem educação, não tem saúde, não tem saneamento, não tem segurança. Ele não tem por causa de corrupção, de má gestão. A nossa classe política não é inocente, aí a gente tá cansado de saber. Isso não é simplesmente, olha, se fosse o comunismo não tinha isso, ou o socialismo, o que quer que seja. Porque a gente tem um problema de gente que não cumpre as leis, irmão. O celularzinho dele, entendeu? A televisão, foi o capitalismo que deu. A Rússia, no auge do comunismo, mandou o homem pro espaço, tá? Então esse papinho de que se não fosse o capitalismo não teria tecnologia, pipipipopopó, é papinho, ó. O Cristiano Ronaldo parece que quer ficar só um pouquinho mais rico antes de encerrar a carreira. Saiu a notícia de que o nosso amigo Cristiano Ronaldo está a fim de jogar na Arábia Saudita. Quer dizer, ele recebeu a proposta de um time da Arábia Saudita chamado Al Nassr. A notícia dá conta de que, entre acordos de publicidade e salário, ele deve ganhar coisa de 200 milhões de euros. Isso dá mais de 1 bilhão de reais. Isso tem, obviamente, levantado várias discussões, porque há quem diga que, putz, se o cara vai encerrar a carreira, pô, não seria melhor ele de repente encerrar a carreira num time que tem um futebol melhor, que tem algum prestígio, mas parece que ele tá muito mais inclinado a realmente fechar aí esse acordo com o time árabe. Se você estivesse no lugar do Cristiano Ronaldo, o que você faria? Uma vez eu vi o Whindersson falando isso, que há sempre dinheiro a se fazer, né? E também há quem diga que tem gente que não quer só mais dinheiro, tem gente que quer todo o dinheiro. Então, esse é o dilema aí do Cristiano Ronaldo. E a notícia repercutiu, e eu vi um tweet do Pedro Certezas que foi muito curioso. Ele fala assim, ó, mano, o que esse malandro foi fazer na Arábia Saudita? O cara já é bilionário. Campeonato de várzea sem público, ou seja, lá na Arábia Saudita seria um campeonato de várzea sem público. País com costumes inacreditáveis e opressores, é a Arábia Saudita. E ele vai se esconder do mundo da bola, é o que diz também aí o Pedro Certezas. E aí ele, pô, pra que mais dinheiro? Aceita ganhar menos e vai pra um Sporting da vida, cara. E aí, você concorda com o Pedro Certezas? Ele tem uns pontos aqui, né? E se a gente parar pra pensar de cabeça aqui, outros jogadores já fizeram um caminho meio parecido, né? O Pelé foi jogar nos Estados Unidos, o Kaká foi jogar nos Estados Unidos também. Eu acho que o David Beckham também foi para os Estados Unidos, todos nessa máxima de vou me aposentar, vou ganhar um dinheiro. Eu vejo o lado inovador dele. Há muitas décadas o ser humano tinha vontade de fazer um carro elétrico. Isso aí não é de agora, é de muito tempo. Essa história do Nunca carro ninguém elétrico conseguiu. Governos, empresas gigantescas. O cara foi lá, foi ele que fez? Não foi ele que fez, mas ele viabilizou. Não foi ele que viabilizou. E essa história é bonita, sabe por quê? Porque quem viabilizou isso foi o governo dos Estados Unidos, senhor Elon Musk. O Elon Musk fez um plano maligno, tá? Por exemplo, o Elon Musk não fundou a Tesla, tá? Ele fez uma coisa que ele sempre faz. Ele comprou uma parte da empresa, entrou na empresa e começou a brigar
para ser visto pelo público em geral como um cara inovador. Na época, eles eram 3 sócios e um dos sócios participou de uma campanha da BlackBerry, lá em 1900 e bolinha, ó, se você olhar a imagem, ó, o cara é esse aqui na foto. Nessa época que esse cara saiu na propaganda, o Elon Musk ficou pistolito, fez uma reunião reclamando pros caras e ele escreveu um e-mail dizendo que, poxa, eu faço parte aqui da empresa e tal, eu quero ser o cara aqui, como é que vocês mostram o cara e não mostram eu? Ficou com dor de cotovelo. Tanto que, anos depois, ele processou os caras para que ele pudesse ser chamado legalmente como cofundador. Cofundador, porque o negócio do Elon Musk é exibicionismo. Ah, porque ele é um patrão, filho da mãe. Ele pede pro funcionário trabalhar sábado, 2 horas da manhã. Cara, se for assim, cara, eu tive chefe que me acordava domingo, 2 horas da manhã. Olha o salto lógico. Eu tive um chefe que fazia sacanagem comigo, então todo mundo tem que ter também. E daí? Ele é filho da mãe? Cara, ele é dono de uma empresa. Ele quer todo mundo naquele ritmo dele. Ah, porque ele não liga pra lei de não sei o quê. Agora lá na China parece que ele fechou uma fábrica dele, colocou todo mundo lá dentro pra trabalhar direto e tal, não sei o quê. E aí o pessoal pega nisso. O pessoal pega nisso. Olha que loucura. Imagina isso. Imagina que o seu chefe chega na sua sala, próximo do final do expediente, tranca e vai embora. Aí o cara vai e diz, pô, a galera pega no pé do Elon Musk por causa disso. Meu irmão! Olha que loucura. Olha o que acontece quando a galera fica alienada nessa parada de ser fã de bilionário. A galera consegue defender umas paradas que são uma loucura, mano. Se o seu chefe te liga às 2 da manhã, você não devia atender. Pô, o cara já te tem por 8 horas por dia. Se não pode resolver em 8 horas por dia, meu irmão, tá errado esse negócio. Essa demanda tá estranha. Esse lado dele, cara, é o que o pessoal me detona por causa disso. Eu não tô nem aí, cara, porque eu realmente eu não ligo. Entendeu? Claro que você não liga, porque você não trabalha pra ele, você é um entusiasta apenas. Ó, isso aqui é pra você que é defensor do Elon Musk, aí os fãs do Elon Musk. O histórico do Elon Musk lidando com questões de liberdade de expressão não é bom, e não sou só eu que acho isso não, hein? O Leon também acha. Teve 2 casos, mas vou citar um dele, que ele tinha processado a galera do Top Gear, que é um programa do Reino Unido, sobre carros, que tinha feito um review negativo do Tesla Model S. E o Elon Musk processou os caras, porque não gostou do que eles falaram. Falar mal dele, que ele processa, e os fãs ainda enchem sua caixa de comentários chamando você de invejoso. Claro que ele alegou muito mais coisa, alegou que os caras estavam agindo de má fé, tal, só que foi pro tribunal e ele perdeu. Então, tipo assim, é um cara que, quando falaram bem das coisas dele, é de boa, mas quando a galera criticou, ele foi atrás judicialmente. Tá? Sabe quem mais faz isso quando você fala mal? A Igreja Universal no Brasil fez isso. Eles chamam isso de assédio judicial, que é quando o veículo de imprensa, veículos menores, falavam mal da igreja, ele abria processos em várias cidades do Brasil, forçando a pessoa processada tivesse que se defender em cada uma das comarcas. Então, inviabilizava, obviamente, porque o cara não tem grana pra ficar viajando em vários lugares. Eu cheguei a ter aula sobre isso na escola, não sei se todo mundo teve, mas eu vou explicar. Brasília é uma cidade planejada, ela foi planejada para ser a capital do país. Quando ela foi planejada, ela foi pensada estrategicamente pro caso de uma invasão. É por isso que a capital do Brasil, que já foi no Rio de Janeiro, não é mais no litoral. Por quê? Porque quando eles pensaram em Brasília, eles pensaram, a gente vai fazer lá no centro do Brasil. Por quê? Porque se quiserem invadir a capital pelo mar, não vão conseguir. Se quiserem invadir pelo ar, vai levar um tempo até chegar em Brasília, tempo suficiente pra gente interceptar, fugir, todos esses rolês. Aquela área dos 6 poderes era literalmente muito plana, limpa. Por quê? Porque a ideia é que se consiga visualmente enxergar qualquer possibilidade de invasão. Então, pra Brasília ter sido invadida como foi, só existem 2 alternativas: ou uma baita incompetência ou uma baita passada de pano. E aí, só pra dar um exemplo pra vocês, em 2013, durante as manifestações que culminaram no impeachment da presidente Dilma Rousseff, Brasília chegou a receber mais de 200 mil pessoas e ela não foi invadida. Por que não foi invadida? Só se invade Brasília se houver uma baita incompetência ou se deixarem. Levando em conta que o governador Ibanez Rocha, que foi afastado pelo Alexandre de Moraes hoje também, fez um vídeo ontem pedindo desculpas pelo acontecido, acho que nós temos um caminho do que deve ter rolado. E a batata tá quente e ninguém tá querendo segurar não, hein? Ó, Facebook, que agora é Meta, já mandou a notícia, ó, prometeu bloquear conteúdos que apoiem os ataques em Brasília. Todos os conteúdos que estiverem incentivando o ataque a Brasília, Alexandre de Moraes, essas coisas todas, o Facebook já prometeu ainda mais rapidamente bloquear esses conteúdos. Por quê? Porque, obviamente, ninguém quer ter essa bomba nas mãos. O Alexandre de Moraes já publicou uma ordem mandando as empresas Facebook,
TikTok, Instagram, YouTube, todo mundo a bloquear os perfis de gente que estão aí incentivando os golpes. E eles já começaram, vai ter um monte de perfil bolsonarista sendo bloqueado. E sabe o que eu acho de tudo isso? Eu acho é pouco e acho que demorou, porque em qualquer país sério do mundo, essa galera já estava presa há muito tempo. Ó, lembra do Snowden? Os caras que vazaram os documentos da CIA lá mostrando que os Estados Unidos estavam monitorando todo mundo, inclusive o Brasil. O cara fugiu para pedir asilo em outros países e até hoje, Estados Unidos, Inglaterra, todo mundo tá caçando o cara. Se ele vacilar, ele vai ser preso por traição. O governador lá do Distrito Federal já tomou um enquadro aí de 90 dias e já tem vários outros governadores fazendo movimento contrário, declarando apoio, mandando tropa e dizendo, ó, se acontecer aqui, eu vou proteger, porque aqui é lei e ordem. Então vamos ficar de olho porque o dia promete. Alexandre de Moraes determina o bloqueio de perfis terroristas no Twitter, Instagram, Facebook e TikTok. Essa galera toda aí que tá incentivando a ir pra Brasília, a ficar quebrando tudo, a golpe de Estado, o Xandão mandou bloquear todo mundo. E por que ele fez isso? Porque essa é de fato a melhor estratégia. Essa galera que fica incentivando o povo a ir pra rua, a ficar a depredar, todo esse rolê que tem acontecido em Brasília, eles têm algo em comum, que é eles não saem de casa. Você pode ver, ó, todo mundo que fica incentivando o golpe aí é gente que está aqui, ó, atrás da telinha, no conforto de casa falando. O famoso é fácil, né? E aí ele engana você, trabalhador, você que por estar ocupado trabalhando não tem tanto conhecimento dos fatos e te engana dizendo que, ó, vai lá que vai dar certo. Mas sabe o que acontece de fato? Você vai ser preso, vai tomar bala de borracha e coisas do tipo. Brasília tá rolando isso, hein? Xandão mandou bloquear esses perfis. A multa diária para empresas que não obedecerem a decisão é de R$100 mil. E talvez você pense que isso é pouco para empresas como Meta, Twitter e tal, mas eu te garanto que elas não vão entrar nesse rolê por conta de liberdade de expressão, que nem o Monark fica falando, tá? Porque sabe o que elas gostam mesmo? É de liberdade para ganhar dinheiro. E se elas derem esse vacilo de não obedecer o Xandão, de não obedecer o STF, sabe o que vai acontecer? Isso aí vai parar no Congresso. Vão fazer aquilo que há muito tempo já deveria ter sido feito. Rede social tem que ter regra. Elas têm, na verdade, né? Mas elas deveriam e devem ter regras também a ser cumpridas em relação ao Estado, em relação à lei. Porque senão vira essa bagunça que tá aí. Onde fica um monte de gente contando mentira, enganando todo mundo e todo mundo fica de braço cruzado porque liberdade de expressão. Uma liberdade de expressão que a gente sabe que só funciona para branco, né? Porque para preto e pobre não é bem assim. E eu vi um perfil ontem no Twitter falando assim que a culpa era, de certo modo, das coisas terem chegado a esse ponto, é que a esquerda, em geral, ficava só chamando os manifestantes de maluco ao invés de combatê-los. E eu vou dizer uma coisa pra vocês que foi o que eu disse também nessa resposta ao Twitter, tá? A direita no Brasil esteve no poder, mas esteve no cargo máximo do poder até semana passada. Até semana passada, antes do Lula assumir o poder, a gente da esquerda só podia fazer piada mesmo. Era o que estava e o que está ao nosso alcance. Por quê? Porque fazendo piada, estrategicamente, a gente consegue mostrar pra mais gente o quanto isso é absurdo. O que é absurdo, cara? O quanto é absurdo uma galera está pedindo, em plena luz do dia, golpes de Estado, porque perderam as eleições, porque, ó, faz uma análise aí. O Lula ficou 2 mandatos no poder, a Dilma ficou 1 mandato no poder, a Dilma foi impeachmentada e não ficou pedindo golpe. O Lula foi preso e mesmo antes de ser preso, ele não ficou pedindo golpe. Aí o bolsonarismo e o Bolsonaro perdem a eleição e aí é golpe, essa apologia a crime, essa baderna que eles fizeram, destruindo tudo isso porque são o que são, um bando de mimados. O Joel Luiz tweetou isso aqui, eu achei, cara, é muito certo isso aqui, ó. Privilégio branco é invadir e depredar o Congresso, o STF, o Palácio do Planalto sem encontrar uma única bala perdida. A gente já viu vários episódios em que professor, manifestantes pobres e do povo, por muito menos são achincalhados, leva bala de borracha, são presos, e já essa horda aí de bolsonarista no Congresso faz o que quer, fez tudo isso e nada acontece feijoada. Isso só serve para mostrar como existe uma disparidade aqui. Olha para onde o bolsonarismo está nos levando. Bolsonaro, essa galera que fica incentivando a dar golpe, nenhum deles estão lá. Eles estão todos aqui, ó, atrás da tela, falando e incentivando uma galera, que é o seu tio, que é os nossos tios, que é o vovô e a vovó, e uma gente pirada, a eles irem fazer por eles, a sujar a mão por eles, para que eles fiquem dizendo, ó, eu não fui. Quando dizem, tá? Não fui eu, mas nós sabemos. Esse rolê todo tem as 10 digitais do seu Jair Messias Bolsonaro.
Você piscou e o Congresso Nacional foi invadido na tarde de domingo, dia 8 de janeiro. Não é brincadeira, amigo. Foram mais de 4 mil pessoas até agora que se tem notícia de que foram para Brasília e uma parte considerável dessa galera invadiu o Congresso Nacional de boaça, com a polícia só batendo continência, tirando foto. Ou seja, um jogo muito jogado, sabe? Supostamente, seu juiz, supostamente. E a repercussão não podia ser das piores e das maiores. Ó, capa do New York Times, invasão ao Congresso brasileiro. E aí, a gente tem tido também a manifestação de vários líderes mundiais, presidente dos Estados Unidos, o presidente da França também falando, ó, porque as cenas que se viram foi de uma completa bagunça na sede do poder nacional no Brasil. Você tem imagens dos mais diversos tipos, de um monte de idoso, porque grande parte deles são idosos, né? Filmando, fazendo bagunça. E pra quem tava com saudade, ontem, depois de um bom tempo, nós voltamos a escutar o plantão da Globo, ao vivaço, porque o ministro Alexandre de Moraes entrou em ação, porque o ministro Alexandre de Moraes é viajando e punindo, onde ele afastou o governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, por 90 dias. Eu acho pouco? Eu acho é pouco. E aí, ainda na noite de ontem, o Alexandre de Moraes deu carta branca pro uso de força, para que a PM e a Força Nacional retirem os manifestantes da porta de quartel. E hoje, dia 9 pela manhã, o Xandão também mandou bloquear os perfis de terrorista no Twitter, Instagram, Facebook e TikTok, sobre pena diária, multa diária, na verdade, de R$100 mil, caso a ordem seja descumprida. Quando você nasce numa família pobre, no qual você não conseguiu estudar, e aí eu falo muito do ponto de vista da minha mãe, né? Você não conseguiu se alfabetizar, a sua filha ser a primeira a entrar na faculdade e se formar, e na sua vida inteira você abdicar de muitas coisas para conseguir sobreviver, quem é a sua maior referência de sucesso na vida? Sabe quem é? Eu vou lhe dizer. Seu patrão. Nossa! No meu primeiro emprego, eu trabalhava numa panificadora. Acorda muito cedo, tem que dormir muito cedo, trabalha muito. O ponto é, eu literalmente só vivia pra aquilo. Quando eu não tava trabalhando, eu tava muito cansado. E eu lembro que uma vez, alguém tava me perguntando se eu sabia de alguma coisa que tinha acontecido no mundo. E eu literalmente não sabia, porque literalmente eu tava dentro do trabalho mergulhado o tempo todo. E aí eu lembro que o meu chefe interveio na conversa e falou assim: Fábio não sabe essas coisas não, cara. Fábio é um trabalhador, tá sempre trabalhando. À primeira vista, parecia que ele tava me defendendo, né? Mas depois eu fiquei pensando naquilo, eu falei, cara, eu não sei do que tá rolando no mundo, porque eu tô tão imerso dentro do trabalho que eu tô alienado da vida. Infelizmente, graças à propaganda, gente, é propaganda, ó, Primo Rico, Bruno Perrucci, essa galera toda famosinha de Instagram, esses Instacoaches, o que eles fazem é propaganda para que a gente fique tão deslumbrado com a possibilidade de ser um deles que a gente esqueça de fato quem a gente é. E quem a gente é? A gente é classe trabalhadora. A gente pega ônibus, a gente pega mototáxi, pega táxi lotação, pega Uber. E são esses lugares que estão cada vez piores pra gente. Só que a gente fica tão se vendo como, não como um trabalhador, mas como um deles, que a gente começa a torcer pelas dores deles e não pelas nossas. As empresas que foram condenadas pela Lava Jato vão poder pagar as dívidas em obras. Que empresas são essas? São aquelas empresas que foram descobertas nos esquemas de corrupção. Elas fizeram o famoso acordo de leniência, que é quando a empresa coopera com a investigação e em troca disso ela tem uma pena mais abrandada. No caso dessas empresas foram as multas milionárias, porque os desvios também eram da casa de milhões. Mas qual que é o lance? É que quando aplicaram as multas, Sérgio Moro e o Ministério Público impediram que essas empresas participassem de novas licitações. Ou seja, aquela empresa que naquele ano estava faturando, sei lá, 100 milhões, no ano seguinte não podia participar de licitação nenhuma. Então aquele faturamento de 100 milhões foi reduzido a 90%. Eles também aplicaram multas pensando numa empresa que faturava 100 milhões. 2, 3 anos depois, ela não tinha condição de pagar aquela grana. O que ela ia fazer, obviamente, o que elas fizeram? Elas entraram na justiça dizendo, ó, eu não dou conta de pagar tudo isso. Essas empresas, já estavam inadimplente aí, ó, o que o novo governo tá pensando em fazer? E chegar para as empresas e falar, então, já que você não pode me pagar com grana agora, e não é que não possa, tá, gente? É porque é o seguinte, quando o governo vai cobrar de uma empresa dessas, em cobrança judicial, você tem 2 caminhos, tá? Caminho número 1, você pode embargar todos os bens da empresa, ou seja, você para tudo, vende tudo e com a grana arrecadada você paga as multas, só que a empresa morre, né? E essas empresas de construção civil aí, construção, infraestrutura, elas são empresas que empregam milhares de pessoas. Então, quando você quebra uma Odebrecht, uma OMS, você está literalmente criando um negócio que o governo nenhum quer, chamado desemprego. Ou você tem que ter uma outra estratégia, que é uma estratégia mais inteligente, que é o que o governo está pensando em fazer. Então, qual é o lance? Essa grana que você está me devendo, você vai fazer obra e eu não vou pagar.
então você vai me pagar com essas obras. Qual é a vantagem para a empresa disso? É que essas empresas, toda vez que elas pegam uma obra nova, elas não investem dinheiro do próprio bolso. Elas vão no mercado financeiro, vão lá nos bancos e pegam empréstimo. Se elas forem pagar dessa forma, elas obviamente vão ter um contrato com o governo. E aí elas podem ir para o mercado, pedir dinheiro emprestado, e aí elas com esse dinheiro vão poder fazer a obra. E como é que faz obra, gente? Com funcionário. Elas vão poder contratar pessoas. Então essa empresa não só não vai morrer, como talvez ela até possa ter novos funcionários. E aí com essa grana entrando, ela pode entrar em novas obras e aí fazer o rolê todo andar. Então eu sei que à primeira vista pode parecer algo terrível, nossa, mas estrategicamente isso vai gerar aquilo que todo mundo quer, que é emprego. Que eu vou dar uma pincelada, tá? Mas isso é uma área de história bem pesada que tem a ver com a lei de terras de 1850. Tava começando a chegar um monte de colono aqui, né, da Europa, principalmente da Itália. Teve uma crise no sul da Itália, e aí o pessoal não tinha mais vida lá, eles começaram a vir aqui pro Brasil. Os proprietários de terra aqui, eles tinham terras que não eram contíguas, então o limite não era parede a parede, cerca a cerca. Tinha muita terra que era do Estado. Quem que eram os congressistas, né? Daquela época terra, né? no Império? Eram os proprietários de terra. Você só podia ser político se você tivesse propriedades para poder dizer assim, olha, eu tenho que cuidar do público porque o público afeta a minha propriedade. O trabalhador não tem propriedade, então ele não tem por que dizer nada. Ele não tem por que falar nada, porque tudo que o Estado faz afeta a propriedade. Se o cara não tem propriedade, ele não tem por que ter voz. Quando você vai ver os anais do Congresso dessa época, os deputados, eles falam assim, ó, a gente tem que encontrar uma maneira de pegar essas terras do Estado, que eram chamadas terras devolutas, porque se os colonos chegarem, os estrangeiros chegarem e conseguirem terras, isso é textual. Ele diz, quem que vai trabalhar pra gente? Os caras falam isso. Por isso que quem estuda história dificilmente fica na direita. A não ser que a pessoa tenha realmente uma ligação muito forte com a ideologia. E é por isso que eu particularmente, eu fico bolado quando eu vejo a galera, infelizmente, assim, nos comentários, a galera mais jovem, em grande medida, sem tanto acesso à informação, porque dá trabalho pesquisar, defendendo cegamente bilionários, sabe? Ou essas políticas super capitalistas, porque, em geral, elas prejudicam o cidadão mais pobre. Se a gente que é classe trabalhadora e tal, se a gente não se organizar, a gente tá cometendo um erro, porque os poderosos, eles sempre se organizam. E eles normalmente têm um baita preconceito com o pobre. Eles pediram que, para aprovasse uma lei, ou para que o STF decidisse que agora no Brasil seria proibido demitir sem justa causa. Se eu, por exemplo, tiver com uma crise na minha empresa e tiver precisando cortar gastos, eu não posso demitir as pessoas, porque eu não tenho uma justa causa, tá ligado? O fato é, a empresa é de quem? É do Estado ou é do cara? Ele é obrigado a contratar. Se o cara quiser fechar a empresa dele do dia pra noite e demitir todo mundo, o cara pode. Ah, isso é triste, é injusto. Ah, tudo bem, cara, mas a empresa é dele ou a empresa é do Estado? Desde 96, esta questão está no STF. O FHC, Fernando Henrique Cardoso, assinou lá um documento, um decreto, não sei ao certo o nome que se dá pra isso, onde ele queria que o Brasil saísse de um acordo internacional do trabalho. E nesse acordo diz que a empresa não pode, teoricamente não pode, demitir o funcionário sem justa causa. Isso é para evitar, obviamente, uma demissão. Não fui com a cara desse camarada, vou demitir e pronto. Isso acontece. Então a ideia é que você, quando demite por justa causa, é que você justifica. Você, por escrito, você diz, demiti porque fiz aquilo, porque fez aquilo outro. Existem razões, na verdade, pelas quais uma empresa pode demitir um funcionário por justa causa. Ele foi negligente, ele faltou trabalho, foi trabalhar bem, dessas coisas todas. A ideia dessa legislação é que o camarada justifique. Aí eu sentei. Aí ela, tudo bem? Tudo bem. Uma senhorinha, cara, belinha. Ela falou, Marcelo, seu nome, né? Eu falei, aham. Aí ela me olhou, baixou a cabeça e começou a escrever. Depressivo, triste, ansioso, tudo, moleque. Ela escreveu umas 8 coisas que era o que eu tava sentindo. Aí ela levantou a cabeça, fez 5 óculos. Esqueci alguma coisa? Eu acredito assim que tem coisas que a gente não compreende. Uma vez eu tava andando na rua e aí uma mulher que tava assim encostada na esquina me chamou. Pelo jeito que ela tava vestida, eu compreendi que ela pudesse pedir uma ajuda. E aí ela chegou perto de mim e falou, bom dia, tudo bom? E ela pegou na minha mão, né? E na época eu tava usando um anel
acho que até no polegar, era uma coisa assim. Aí ela pegou na minha mão, ela disse assim, eu posso ler a sua mão? E aí já foi fazendo assim, né? Quando eu digo fazendo assim, já foi fazendo assim, passando os dedinhos meio assim. E aí eu lembro que eu fiquei meio em choque e fiquei tipo, meu Deus, o que tá rolando? Aí ela disse assim, dá pra ver aqui nessa linha que você é o tipo de pessoa que trabalha muito e ganha pouco, né? Mas aí na hora eu fui ligeiro e pensei, mano, eu sou brasileiro, cara. Todo brasileiro trabalha muito e ganha pouco. Aí eu saquei, eu falei assim, como todo brasileiro. Já fui tirando aqui a minha mão. Aí ela disse assim, se você me der esse anel aí, eu posso fazer um trabalho pra desamarrar a sua vida, porque eu tô vendo aqui que tem trabalho contra você. Aí eu falei, não, obrigado. Então ali eu saquei que era meio que uma presepada. Por outro lado, eu tive um vizinho que ele a vida inteira era espírita, literalmente, ele baixava entidades e coisas do tipo. Ele baixava essas pombagiras todas e tal. E eu lembro que uma vez ele baixou uma pombagira dessas assim, e eu fui e perguntei assim, dona Pombagira, você é de que época assim, né, história? Que ela respondeu que ela era uma prostituta da época de Moisés. E eu fiquei boladaço com isso. Então tem esses rolês todos, né? Mas aí, você acredita nisso? Você não acredita? Eu acho isso muito louco.